O Inter vive uma semana decisiva dentro e fora das quatro linhas. Quero falar sobre uma treta nos bastidores envolvendo o empresário e parceiro do clube, Delcir Sonda. Quero trazer também os primeiros mistérios da escalação do Inter para o Grenal 450 e o mercado da bola, que grita, a necessidade do Inter de contratar mais um zagueiro. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, então já chega deixando o teu like, te inscrevendo aqui. Para quem gostou da cobertura lá em Belém do Pará, na partida entre Remo e Inter, já deixa teu like e me ajuda a seguir crescendo. Domingo estaremos na Arena para cobertura da final do Gauchão, em breve estaremos em Belo Horizonte também, para o jogo contra o Galo. Então tem muita coisa que a gente vai fazer aqui no canal nessa temporada. Quero começar atualizando, gente, as informações envolvendo uma treta nos bastidores entre o Inter e o empresário Delcir Sonda, que foi um antigo parceiro do Inter, um investidor de outras gestões, esteve envolvido aí na contratação do D'Alessandro lá em 2008, do Kleber em 2009, o Arangues em 2014, o próprio Martin Luque em 2014, fora outros investimentos que ele ajudou a colaborar aí para que o Inter reforçasse o seu time. Vamos contextualizar aqui, tá? Eu separei alguns tópicos para a gente não perder nada. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu ao Inter o prazo de 3 dias para pagar quase 34 milhões ao investidor Delcir Sonda. As decisões foram publicadas pela 6ª Vara Civil de Porto Alegre e envolvem 2 ações da empresa DS Plan ligada à Sonda, somando o total de 33,9 milhões de reais. Ao todo, o Sonda cobra 60 milhões do Inter, dividido em 4 processos, tá? Vamos lá. A dívida vem em grande parte com relação à contratação de Andrés D'Alessandro em 2008, tá? Quando o D'Alessandro saiu do Inter em 2020, saiu do Inter e foi jogar no Nacional de Montevidéu, a dívida ficou para o Inter. A DIS, que era a empresa também ligada ao Sonda, o grupo DIS, repassou o crédito para outras empresas do Sonda, que agora cobram na justiça. O valor original desta contratação foi de 18 milhões de reais, mas com correção, multa, juros, já bate aí na faixa de 30 milhões de reais. Além disso, existem 2 empréstimos feitos pelo Sonda, um de 2 milhões de reais, que virou 10 milhões com valor corrigido, e outro de 10 milhões de reais, que hoje está em 20 milhões com a correção. O que pode acontecer a partir de agora, tá? O Inter tem 15 dias para contestar essa decisão, ou pode reconhecer a dívida, pagando 30% agora e parcelar o resto em até 6 vezes. Se não pagar, o Inter pode sofrer inclusive penhora de bens, tá? O que é dito no bastidor? Há muito claro o entendimento por parte de pessoas da gestão do Internacional de que o problema do Delcir Sonda é com o presidente Alessandro Barcelos, que até convidou o Delcir Sonda a ser um investidor do Inter de novo, em especial na construção da cidade do Inter lá em Guaíba, onde poderia ter inclusive o seu nome, o CT. Isso foi oferecido pela gestão do clube para ele, mas por tudo que aconteceu no pleito eleitoral de 2023, pelo fato da atual gestão não ter o procurado para tentar acertar essa dívida, ele rompeu totalmente com a gestão e está entrando na justiça. O Inter planeja postergar cada vez mais essa decisão e o pagamento também dessa dívida, porque é o entendimento de que ano que vem, quando o Barcelos não for mais presidente do Inter, e há uma possibilidade muito grande da retomada do poder por parte de pessoas ligadas ao Delcir Sonda, ele possa reduzir essa dívida, possa perdoar essa dívida, pode retirar a ação contra o Inter. Então por isso o Inter está evitando pagar o valor neste momento, tá? Então são situações que a gente vai ficar de olho, até porque é um valor muito alto, e um valor inclusive bem superior ao que o Inter já investiu nesta janela de transferências, por exemplo. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, tá bem? Falando em organização financeira, se tu quer sair do sufoco e colocar a tua vida financeira em ordem, tu precisa conhecer o Grupo Flex.
Afinal, o Grupo Flex é você no verde de novo, você consegue, né, pedir para eles uma avaliação gratuita do teu contrato, né, de financiamento, de empréstimo, renegociação de dívidas, organização financeira, planejamento estratégico pessoal e empresarial. Então tudo isso o Grupo Flex oferece para você, é só chamar eles, né, no WhatsApp que está na tela, estou deixando o QR Code e o link também na descrição desse conteúdo, tá bom? Vamos falar de Grenal, afinal, né, o Inter empatou com o Remo 1-1, né, um resultado, né, decepcionante, frustrante, mas agora tudo é Grenal 450, né, o jogo que acontece na Arena no próximo domingo, às 6 horas da tarde, jogo de ida da final do Campeonato Gaúcho, e o Inter chega pressionado, né, afinal não venceu no Campeonato Brasileiro ainda, está na zona de rebaixamento, mas, né, agora o foco é o Gauchão. E o Pesolano deu o papo, né, o Grêmio é o favorito, chega melhor, na concepção, né, do técnico uruguaio. Segundo ele, o rival contratou muito, tem grandes jogadores, tem um treinador mais experiente e vive um momento melhor, tá? Mas deixou claro, né, na sua entrevista coletiva após o empate lá no Pará, de que o Inter tem responsabilidades nesse Campeonato Gaúcho pela história e pela grandeza que tem. Existem algumas dúvidas, tá? Mas a principal delas está no meio-campo. O Bruno Gomes é o grande coringa aí deste Grenal, né? Ele vai jogar, resta saber aonde. Se de lateral direito, aí com a saída do Brian Aguirre e a volta do Ronaldo, ou se ele permanece como volante no lugar do Paulinho e jogando o Ronaldo com o Bruno Gomes e o Aguirre na direita, ou se ele, né, vai para a lateral direita e o meio-campo, né, fica com Ronaldo e Paulinho. São dúvidas que a gente tem, tá? O desgaste físico do Inter não preocupa, né, neste momento, em que pese, né, a viagem longa, o gramado pesado, a parte física, e o Inter entende que chega em boas condições para o Grenal. O Vitor Gabriel pode ser uma surpresa, tá? Não digo surpresa, pode ser uma novidade, né, nesse time do Inter. Ele que ficou fora aí do jogo contra o Remo por questões de retreinamento, deve ter pelo menos as mínimas condições de atuar na grande decisão, tá? São 180 minutos e o Inter precisa dar uma resposta, né, para o seu torcedor. Claro que o título gaúcho não melhora em nada a situação do Inter no Campeonato Brasileiro, mas pode significar um aumento de confiança, pode significar, né, um banho na autoestima do torcedor, e aí, né, as coisas virem acompanhando aí dentro do Campeonato Brasileiro. Pra gente fechar, eu quero falar sobre zagueiros. Afinal, né, cadê o zagueiro? A janela fecha dia 3 de março, né, estamos com um tempo bem escasso. E desde a venda do Vitão, o Inter busca uma reposição, né? Trouxe o zagueiro equatoriano Félix Torres por empréstimo. A gente está vendo, né, que ele não é um substituto do Vitão, é um cara para agregar. E o Inter ainda está buscando, né, um zagueiro pelo lado esquerdo. O clube considera também esperar a janela do meio do ano, de 20 de julho a 11 de setembro, para fazer investimentos mais altos nesta posição, tá? Por quê? Porque o cenário financeiro é melhor lá em julho. Mais opções vão estar disponíveis no mercado europeu e a possibilidade, né, de corrigir falhas no elenco atual. O perfil buscado de zagueiro ele é muito claro, gente. É um zagueiro experiente, chegando para ser titular e com uma liderança imediata. O principal nome que agrada é o do Diego Carlos, a gente tem falado sobre ele aqui, mas ele tem sondagens de outros clubes do Brasil, caso do Palmeiras, e o Como não estaria tão disposto assim, a liberá-lo antes do final do vínculo, tá? Então, são situações que o Inter vai ter que debater internamente, né? Com certeza é uma situação que demandaria uma engenharia financeira do clube para dar certo. Tá bom? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal é em nome da KTO, kto.bet.br, minha parceira, minha casa de apostas. Lembrando que hoje tem final da Recopa Sul-Americana. O Flamengo tem que reverter, né, uma desvantagem, perdeu para o Lanús 1-0 na Argentina e joga o jogo de volta hoje no Maracanã. Tem Libertadores também com Tolima e Deportivo Táchira e Brasileirão Série A com Santos e Vasco jogando lá na Vila Belmiro. Quero saber qual é o teu palpite. Qual é? O meu é Flamengo campeão, o Santos ganha do Vasco e o Tolima ganha do Deportivo Táchira. São meus palpites, vitória dos três mandantes lá em kto.bet.br. Sempre lembrando que a KTO é uma casa proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade. Tá bom, gente? Aquele abraço. A gente se vê. Fui!